Shabbat Shalom a todos. Hoje vamos para o estudo de mais uma Parashá Vayetze, que significa pedras ou pedra. A Parashá se encontra em Gênesis capítulo 28, verso 10 até o capítulo 32, versos 3. Hoje, 7 de dezembro de 2024, 6 de Kislev, de 5.785. Os tópicos que iremos abordar hoje serão a visão de Jacó, a coluna de Betel, Jacó chega a Harã, Jacó encontra Raquel, Labão engana a Jacó, Jacó casa-se com Raquel, o nascimento dos filhos de Jacó, dos 12 filhos de Jacó, que dá início às 12 tribos de Israel, Israel atual. Labão faz um novo pacto com Jacó, como Jacó se pagou a Labão através do serviço que Jacó prestou a Labão. Em função disso, ele saiu de lá muito rico. Deus manda Jacó voltar à terra de seus pais, Labão vai atrás de Jacó, o pacto entre Jacó e Labão. Nessa Parashá nós vamos ver algo interessante no que diz respeito à edificação de altares feitos de pedra. Um altar Jacó faz indo para Harã, assim que ele sai da tenda da casa de seus pais, fugido de Esaú, para que esses dois não viessem entrar em conflito, orientado por seus pais, Isaac e Rebeca, quanto a isso. E chegando em Betel, ele encontra então um local para dormir, coloca uma pedra e deita ali. Naquele local, com a experiência que ele vai ter durante o sonho, ele ergue um altar ali em pedra para Deus. E outro, na volta, quando ele vem da casa de Labão, de Padã Arã, já retornando 20 anos depois, ele também faz um pacto com Labão e ergue também um altar. Então a gente vê a questão da pedra sendo algo importante nessa Parashá, para descansar a cabeça e ter uma profecia, como Jacó teve quando sonhou, e também para selar um pacto, trazendo Deus como testemunha, não é? Nós já falamos isso, mas é bom reprisar que a Parashá, ela que vai de Gênesis capítulo 28 do verso 10 até o capítulo 32, verso 3, ela é dividida em 7 porções, 7 pequenas porções, como se fosse os 7 manás, os 7 dias onde Deus passou com o povo no deserto, e maná, ou seja, um pão caía do céu dia a dia. E no 6º dia, na sexta-feira, caía 2 porções para a sexta e para o sábado, para que o sábado eles pudessem descansar. E a Parashá é também estudada com essa mesma simbologia, ou seja, cada dia é lida e estudada uma porção, e na sexta-feira é estudada as 2 porções. Também pode ser feita o estudo direto no sábado de toda a porção. Essas 2 coisas são possíveis. Todavia, você ter um tempo no seu dia para estudar um pouco da Parashá, isso é muito bom, porque cria o bom hábito de estudar a palavra, de estudar a Torá, de se envolver com a Torá no seu dia a dia. Então, no seu primeiro dia, que seria o dia de domingo, que é o primeiro dia, e sendo o 7º dia o sábado, o primeiro dia é Gênesis capítulo 28, verso 10 até o capítulo 28, verso 22. E aí onde Jacó tem a visão da escada. Jacó vem cansado da casa de seus pais, em Canaã, e para em um local, porque já está ficando à noite, e ali nesse local cansado dorme. Para dormir, ele pega então uma pedra, coloca como travesseiro nesse local para ele dormir, encosta a cabeça e vai dormir. Nesse dormir, ele tem um sonho de uma escada ligando os céus até a terra e anjos subindo e descendo nessa escada, onde ele entendeu que esses anjos são mensageiros que não só traziam mensagem de Deus para a terra, mas levavam mensagem dos homens para Deus. E essa conexão fez com que Jacó entendesse que há sim um ponto de conexão, há sim uma conexão entre céus e terra.
E no topo dessa escada ele via o próprio Deus, ele via o Eterno lá no topo dessa escada, assim, dando a entender que os anjos que subiam e desciam estavam a serviço de Deus e que a única forma para chegar ao topo era através da elevação. Vamos entender que Jacó ele é tido como suplantador, porque uma das coisas que ele fazia era não agir de forma correta nas suas relações, principalmente com o irmão, onde vimos a questão onde ele trocou um prato de lentilha, um ensopado de carneiro com lentilha, com Esaú, para ter então a primogenitura de Esaú, e Esaú, por não dar importância à primogenitura, aceita o acordo onde ele comeria o prato de lentilha, porque ele estava vindo de uma jornada de caça e estava muito cansado e exausto. Todavia, vale ressaltar que ele poderia muito bem pedir à sua mãe para uma das suas servas fazer uma comida para ele, mas ele naquele momento, com o seu desejo físico maior do que o seu desejo espiritual, ou seja, o desejo de comer uma comida em função da sua fome era maior do que manter a primogenitura, e então efetua a troca. E a outra é quando Jacó engana a seu pai Isaac, se passando por Esaú para ter a bênção da primogenitura. E essa jornada toda dessa paraxá dessa semana é mostrando da ascensão de Jacó, a necessidade de Jacó se corrigir e a necessidade de ele se elevar para ter uma conexão com Deus, assim como os anjos tinham essa conexão com Deus, nessa visão que ele tinha de ver os anjos subindo e descendo na escada. Ainda no primeiro dia, nós vamos ver também a transição, iria requerer essa transição de Jacó, de ser a pessoa que ele era, um suplantador, para ser uma pessoa justa, que é Tissadik, uma pessoa justa, iria requerer muito dele, iria requerer inclusive que Jacó sofresse as mesmas enganações ou similares da qual ele passou, ou seja, ele iria experimentar do seu próprio remédio. Uma outra coisa também é que Jacó escolheu uma pedra, uma rocha para descansar a sua cabeça. Isso nós vemos uma alusão em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 19, verso 14, que diz o seguinte: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ali não era apenas um local onde Jacó iria colocar a cabeça para descansar como travesseiro, mas ali ele estava estabelecendo uma conexão, aquela pedra, aquela rocha que ele colocou para descansar a cabeça, como uma figura do Senhor Deus, onde ele teria a sua proteção e a sua redenção, a sua proteção dos males que ele iria enfrentar, dos perigos que ele iria enfrentar em toda a sua jornada, e a redenção da vida que ele viveu. Ainda temos no primeiro dia a expressão estava o Senhor em cima dela, ou seja, em cima da escada. Isso nos fala da necessidade de nos elevarmos até onde o Senhor está, através de nossas orações, através do estudo da Torá, através de meditações, através de relações com os nossos irmãos, em onde nós possamos falar da Torá, falar de Cristo, falar da redenção, falar de Cristo como nosso rochedo, do Senhor como nosso rochedo, como nossa rocha redentora. E também tem uma outra expressão onde diz: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus de Isaac. Nos fala também das gerações que são abençoadas a partir de Abraão. Isso nos dá também a entender que, em função da nossa relação com Deus, de termos uma vida de santidade com Deus, termos uma vida de fé com Deus, ter uma vida de buscar e se elevar a Deus, ao Altíssimo, em todas as nossas áreas de atividade, faz com que as bênçãos oriundas do nosso comportamento com Deus, ela salpique nas gerações, quer seja lateral, como tios, primos,
paredes laterais, como também ascendentes, nossos pais, ou descendentes, né? Filhos, netos. Então todas as gerações, elas são abençoadas pela fé que nós temos em Deus e pelo fruto das sementes que nós plantamos no eterno, plantamos em Deus, né? Também nessa paraxá vamos ver algo interessante. Vamos a Deuteronômio, capítulo 34, verso de 1 a 5, que diz o seguinte: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naphtali, que é uma região também onde ficou a tribo de Naphtali, um dos filhos de Jacó, por herança, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência darei, eu faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo de Deus, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Quando nós pensamos na herança e na bênção que Abraão recebeu de Deus, e essa bênção foi passada para Isaac e agora está em Jacó, eu vou ter em Jacó o conquistador de toda essa bênção para a sua descendente. Todavia, é importante nós entendermos que bênção é essa. A bênção está aqui no livro de Deuteronômio, onde o Senhor fala com Moisés. Moisés, no seu último dia de vida, ele sobe até o cume do monte, e ali, então, nas campinas de Moabe, no cume do monte, ele então vê a terra, mas não pisa nela. Ele não pisa nela em função daquilo que ele pecou contra Deus, não exaltando o nome de Deus. Quando Deus disse: bate na rocha que dela sairá, fala a rocha que dela sairá água, ele então bate na rocha, saiu água, mas ele fez contrário àquilo que o Senhor solicitou que ele fizesse, e nisso ele não exaltou o nome do Senhor. Em função disso, o Senhor não permite que ele pise na terra, mas que ele visse a terra que ele iria conquistar, né? Visse de longe. E essa terra, aos poucos, ela vem sendo conquistada. Essa bênção que Jacó ele herda, ela vem sendo conquistada através de Abraão, onde nós vimos nas últimas paraxás que Abraão comprou boa parte daquelas terras, inclusive toda a terra onde hoje está Hebron, onde tem a campina de Macpela, onde tem o local do sepulcro, não só de Abraão, mas ele comprou para sua esposa Sara, e ali foi enterrado também Abraão, ali foi enterrado Isaac e Rebeca, e ali foi enterrado Jacó e Lia. Não foi enterrado Raquel ali, mas Lia, e no tempo certo, que a gente for decorrendo aqui, nas paraxás seguintes, eu vou explicar por que foi enterrado Lia e não foi enterrado Raquel. E eles começam então a conquistar essa terra, comprando essa terra. Então a terra de Israel hoje, desde Moabe, das colinas de Moabe, ali onde Moisés estava, até o mar, foram áreas que Deus mostrou a Moisés e que Abraão foi comprando aos poucos. Não só Abraão, mas também, por exemplo, o rei Davi comprou essas terras, parte dessas terras. Davi comprou Jerusalém. Davi comprou Jerusalém e comprou o monte onde está aquele domo da rocha, porque Davi, em seu coração, diz que não daria ao Senhor nada, absolutamente nada, que não lhe custasse algo. Só que havia a possibilidade de Davi ter essa terra de graça. Então Davi fala para Araúna, aquele que era o dono da terra, no tabuleiro de Araúna, que é toda Jerusalém ali, que ele iria comprar, que não receberia. E Araúna dá o preço e Davi compra aquela terra. Então toda aquela terra de Jerusalém ali, inclusive onde está o domo da rocha, e ali naquele domo da rocha tem uma cúpula dourada, e dentro daquela cúpula dourada existe uma rocha, uma pedra, grande pedra,
já estive lá e realmente é uma pedra grande, monumental, onde Abraão levou Isaac para sacrificar e Deus interviu através de um brado, onde disse: não toque na criança, pois agora sabes que você não me negará nada. E a partir dali, então, Abraão começa a ter uma relação mais íntima com Deus, pois Abraão teve essa grandíssima prova. E essa área ali é onde foi a rocha, onde Abraão sacrificou o seu filho. Então, desde das campinas de Moabe até o mar, toda essa terra Deus deu ao povo de Israel, e essa terra foi conquistada e comprada por Abraão, Isaac e Jacó, e inclusive Davi. Agora, ainda hoje, Israel ela não está com posse de toda essa terra que foi dada e comprada legitimamente pelos patriarcas e os descendentes de Abraão. Toda essa terra diz respeito a esse quadrado amarelo que vocês estão vendo aqui, onde nós temos toda a região onde Deus falou que toda essa terra seria de posse de Abraão. Israel hoje está apenas nessa pequena faixa azul, essa pequena faixa azul aqui dentro de toda a terra que é realmente de posse de Israel. Algo também interessante é que aqui nessa faixa azul nós temos uma faixa vermelha, um estreito aqui vermelho. Esse estreito aqui é da Cisjordânia, eles habitam aqui, a Cisjordânia está aqui, e nesse pequeno aqui está a faixa de Gaza, onde os palestinos se encontram. Então, tanto os palestinos quanto a Jordânia estão dentro de todos aqueles limites da faixa que Deus prometeu a Israel e que Israel, através de seus patriarcas, da sua descendência, adquiriu. E algo também interessante é que a terra de Israel, ela vai, baseada nesse contexto, ela vai do rio Eufrates, onde está a margem dessa linha amarela, até o rio Nilo. Então, toda essa área aqui é pertencente a Israel, com base nas suas posses por conquista ou por compra. Então, o que existe aqui, essas inúmeras guerras, é guerra por herança. Por que guerra por herança? Porque Isaac, filho de Abraão, tinha um irmão chamado Ismael, também filho de Abraão, mas não filho da mesma mãe. E essa terra aqui é uma confusão, uma briga, uma guerra por herança, porque de Ismael vieram todas as nações árabes e de Isaac veio a nação de Israel. Então essa luta que existe hoje tem também base nessa questão de herança. E hoje nós sabemos que herança não só divide família, mas faz com que um familiar venha até a matar o outro por causa da herança para ser herdeiro, Há também em cima dessa citação ou dessa verdade que Israel é dono toda aquela faixa, um movimento que houve na Palestina a respeito de from the river to the sea, ou seja, desde o rio até o mar. Foi um movimento palestino para tornar a Palestina livre, do rio até o mar. Do rio até o mar também é um documentário muito bom, que eu aconselho até que vocês leiam, ouçam, vejam. É um documentário da Brasil Paralelo. Eles não são tendenciosos, escolhendo uma parte nem outra, mas eles fazem entrevistas com palestinos, com árabes, com judeus, com outras nacionalidades sobre esse conflito que existe lá, e traz os pontos que eles encontraram, que eles descobriram, e que no final das contas é você, telespectador, que define como você vai ponderar essa questão. E essa expressão From the River to the Sea é o nome do documentário da Brasil Paralelo, From the River to the Sea, que quer dizer desde o rio até o mar. Desde que rio? Desde o rio Eufrates até o mar, fazer com que a Palestina seja livre. A Palestina livre quer dizer uma coisa: Israel não existir.
porque é entendido que a Palestina, eles pegam do Rio Jordão, tem um território palestino ali, um pequeno território palestino ali no Rio Jordão, que nós vimos aqui nesse mapa, um pequeno território palestino aqui e um pequeno, menor ainda, território palestino nessa região. Essa região de Israel é menor do que o estado de Sergipe. Então nós vemos que essas duas áreas, esses dois territórios são muito pequenos, mas são os territórios que os palestinos ocupam. E o Rio Jordão, ele passa nessa linha aqui, beirando, que vem lá do Líbano, passa aqui por Israel, entre Israel e Jordânia, por isso o nome Rio Jordão, e chega aqui até o Golfo de Aqaba. Então, deixar a Palestina livre dessa região do rio até o mar quer dizer extinguir, destruir definitivamente Israel do mapa, que é a única forma que eles entendem que que a Palestina seria livre, tirando Israel da sua terra onde ele conquistou e onde eles vivem e moram até o dia de hoje, vale ressaltar, em uma terra muito menor do que aquelas que ele tem direito. Então eu tenho aqui a faixa de Gaza, eu tenho aqui o Rio Jordão. Israel hoje é essa área aqui maior. Eu tenho aqui do lado do Mar Morto, do lado direito do Rio Jordão, eu tenho aqui a Jordânia, tenho aqui a Síria, e ao norte de Israel, aqui é a área sul de Israel, ao norte de Israel eu tenho aqui o Líbano. Agora, em um mundo normal, o Líbano seria um estado com um presidente, com suas leis, assim como a Síria, assim como a Jordânia e assim como a Palestina. Só que quem governa esses países, na verdade, são grupos terroristas, ou seja, no Líbano você tem o Hezbollah. Apesar de ter um governo instituído, é o grupo Hezbollah que manda, coordena, que eles dizem as leis e o que fazer no Líbano, não o governo libanês. A mesma coisa com a Síria, onde quem administra verdadeiramente a Síria é o Estado Islâmico, não é? Grupos terroristas. Na Jordânia nós temos o Hamas, e o Hamas também está em Gaza e está em Fatah, porque tanto na Jordânia quanto aqui na faixa de Gaza nós temos aqui palestinos. Então, na verdade, Israel está cercado por países que são administrados, são gerenciados, são comandados por grupos terroristas. Então, quando ele fala que esse movimento é do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo, que essa terra toda passaria a ser da Palestina e que Israel deixaria de existir. Haja visto alguns comunicados do Irã dizendo que Israel vai ser destruído e ele vai sumir do mapa. O próprio presidente da Turquia, Erdogan, ele já postou que até 2026 que Israel deixaria de existir como nação e como povo. Então você consegue ver o nível de conflito que existe aqui contra Israel. E vale ressaltar que a maior arma, ou a arma mais poderosa de Israel, não é uma arma de ataque, mas sim uma arma de defesa. É o domo de ferro, onde é uma arma onde sai mísseis terra-ar para destruir os mísseis que o Líbano, a Jordânia, a faixa de Gaza, os palestinos, inclusive o Irã, que o Irã não é árabe, é persa, não é um mundo árabe. O Irã vem da Pérsia antiga, ele fica aqui à essa direita, lança contra Israel. Então a maior arma de Israel é uma arma de defesa, não uma arma de ataque. Se defender de quem? Dos países? Não, porque aqui tem pessoas boas. No Líbano, na Síria, na Jordânia, inclusive na Palestina e aqui em Gaza. Tem pessoas boas que sofrem porque nos seus governos existem grupos terroristas que mandam aí. No local onde Israel, onde Jacó
teve o sonho, a pedra, é nesse local. Isso aqui foi uma foto que eu tirei no local. Aqui eu estou no topo da colina, em Betel, onde daqui você consegue ver boa parte de Betel, né? Ou seja, Betel, que nós sabemos, é a casa de Deus. Beit é casa, El é Deus. E aqui nós temos um local do centro histórico. Existe uma reserva aqui, onde tem inclusive um planalto com um mapa de toda a região do Templo de Jacó. Então essa foi a região onde Jacó deitou, pegou uma pedra, sentou e viu uma escada que ligava os céus e a terra, e nessa escada anjos subindo e descendo, que são os mensageiros de Deus, e no topo da escada tinha o próprio Eterno, abençoado seja. No segundo dia nós vemos o seguinte, Gênesis capítulo 29, verso 9, até o verso 10. Estando ele, ou seja, Jacó, ainda falando com os pastores de Labão, porque Jacó já tinha saído, já tinha chegado a Padã Arã, e chegando em Padã Arã, ele encontrou um local onde os pastores estavam dando água às suas ovelhas, né? Então, estando ele ainda falando com os pastores, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora também. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Aqui é um ponto interessante, que esse ponto faz link com o tempo em que Moisés, saindo fugido do Egito, chega a Midian e lá encontra também um poço, e ele prepara o poço para que as filhas de Midian, inclusive uma delas seria a sua esposa, ou melhor, foi a sua esposa, e preparou para que ela pudesse colocar os seus animais para beberem. E aqui é feita a mesma coisa, onde os dois pastores, no caso Jacó e Raquel, se encontram e entendem algo muito interessante aqui, que ao chegar aqui, Jacó não sabia que aqui era a terra de Labão, né? O irmão de sua mãe, para onde sua mãe e seu pai haviam designado que ele fosse. E ao chegar aí, a alegria dele está justamente nisso, saber que ele tinha chegado no local certo, ou seja, a promessa que Jacó fez aos seus pais de ir para Padã Arã, ele cumpriu. Então aí já começa a acontecer os cumprimentos das promessas que Jacó fazia, ou seja, ele começava a deixar de ser uma pessoa que enganava as outras, mas ele começou a se elevar, corrigindo as suas palavras, seus feitos e suas promessas. Ele começou a ascender depois que ele chegou a Betel, depois que ele chegou à casa de Deus. Por isso é importante a gente estar na casa de Deus, quer seja uma igreja local, quer seja uma comunidade, quer seja um grupo de oração, quer seja nossa própria casa, porque aonde Deus está é a casa de Deus, e Deus está em todo lugar. Jesus, falando a samaritana, ele disse: olha, não vai ser em Jerusalém e muito menos aqui em Samaria que vocês vão adorar, porque o Pai busca verdadeiros adoradores, que eu adoro em verdade e em espírito, porque o Pai é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em verdade e em espírito. Então não é uma construção de pedra, não é um palácio suntuoso, não é nada. É um coração quebrantado diante de Deus, que faz dali um ponto de contato com os céus, onde anjos sobem e descem na presença de Deus, levando as nossas petições, levando as nossas necessidades e trazendo de Deus a sua resposta, né? No segundo dia, há um beijo, onde o beijo, como costume, entre parênteses, diz o seguinte, versos 11 a 13. E Jacó, nesse momento que ele encontra, fica muito alegre, né? E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Bem, se você encontra uma pessoa com muita alegria, você não chora, você fica alegre, você sorri, você gargalha, você fica saltitante. Mas esse choro aí diz respeito a ter a evidência
da restauração e o cuidado de Deus para com ele. E Jacó anunciou a Raquel, que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. Rebeca anunciou a seu pai, Labão, que era irmão da mãe de Jacó, Rebeca, e que era tio, por conseguinte, tio de Jacó. E aconteceu que Labão, ouvindo as novas de Jacó, ou seja, ouvindo aquilo que Rebeca estava dizendo a respeito de ter encontrado Jacó, filho da sua irmã, ou seja, filho da irmã de Labão, correu-lhe ao encontro e o abraçou e o beijou e levou à sua casa, e ele contou a Labão todas essas coisas. O choro de Jacó quando encontra Raquel, percebe que é a prima dele e a beija, não tem nada a ver com sensualidade, não tem nada a ver com a questão erótica, de tendência ou de um cortejo, tem a ver com a cultura. E isso é muito importante, porque se eu não entendo a cultura em que os eventos aconteceram, eu dificilmente vou ter um bom entendimento sobre os eventos que estão acontecendo. Quando Jacó vai até Raquel e a beija, esse beijo não tem uma segunda intenção, é um beijo de família que há muito tempo não se encontra, assim como o beijo de Labão em seu sobrinho Jacó, ou seja, Labão e Jacó, Rebeca e Jacó se beijaram por ver ali uma obra grande. Haja visto que que Labão e sua irmã Rebeca se viram quando Isaac tomou Rebeca da sua casa, que era em Padã-Arã, e levou para ele para poder casar-se lá. Essa foi a última vez que eles tiveram contato. De lá para cá se passaram anos, os meninos já estavam grandes, tanto Jacó como Esaú, e eles não tinham esse contato. E ter esse contato depois de vários anos, décadas, de não se conhecer, de não se contactar, principalmente se conhecerem no que diz respeito a Jacó e a sua prima Raquel, e Jacó e seu tio Labão, é que traz toda essa inundação de alegria. E o choro de Jacó diz respeito não só a isso aí, mas também de ver que Deus estava com ele a partir do momento que ele teve uma experiência em Betel, uma experiência na casa de Deus. O terceiro dia diz respeito ao seguinte: ao chegar em Padã-Arã, Jacó conhece Raquel e fica encantado por ela. Quando Labão identifica que Jacó ficou encantado por Raquel, então, sabendo que era sabido que Abraão, que Isaac, eles eram pastores e seus rebanhos eram muito grandes, e que Abraão e Isaac tinham se tornado um povo muito grande, principalmente através do cuidado com a criação de rebanhos, Labão então viu aí uma oportunidade muito grande. E Labão, ele é um enganador muito maior do que Jacó foi. E o nome de Labão, ele quer dizer branco, Labão branco. Então veja, por que o nome de uma pessoa que é muito enganadora chamada de branco? Tem duas formas ou dois motivos pelos quais se colocamos o nome das pessoas. Pelo menos era a cultura da época. O primeiro era que o nome significava algo que a pessoa era e estava sendo profetizado por ela. E outro ponto era algo que a pessoa iria fazer. Então, quando Jacó recebe o novo nome de Israel, é porque ele teve um encontro com Deus e luta com Deus a noite toda, e tem a vitória no sentido de não deixar Deus sair da presença dele enquanto ele não fosse abençoado. E ali ele muda o nome de Jacó para Israel, porque naquele momento ele lutou com Deus, e prevaleceu. E uma outra forma é quando isso vai ser também profético, ou vai ser de uma ação que a pessoa vai fazer em outras pessoas ou em uma comunidade, como o caso de Labão. Labão, aquela pessoa que era muito enganadora, a gente vai ver isso, que Labão ao tempo todo tenta enganar seu próprio sobrinho, tenta enganar Jacó várias vezes.
Ele tem um nome de branco porque era isso, essa era a obra que ele ia fazer na vida de Jacó. Ele ia tornar Jacó branco. E como ele iria tornar Jacó branco? Ele iria tornar Jacó branco, fazendo com que Jacó experimentasse da bebida que ele dava aos outros para beber. Então, a primeira coisa que ele fez, sabendo disso, foi o seguinte: que Jacó ficasse lá com ele, cuidando das suas ovelhas por 7 anos, né? E em troca disso ele daria sua filha em casamento. Só que ele faz a primeira trapaça com Jacó nesse momento, porque era costume daquela época, que Jacó não sabia, que primeiro se casava a filha mais velha, para depois então se casar as mais novas, e ir se casando até a última ser casada. E Jacó não sabia disso. Então Labão promete o casamento, só que Jacó queria casar com Raquel. Nenhuma noite de núpcia, onde regada a vinhos e festa e alegria, ainda mais o costume da época das roupas nupciais, onde todo o corpo da mulher era coberto, inclusive o rosto, né? Labão coloca a filha mais velha, Lia, para ir ao desposório com Jacó e não Raquel. Agora, como é que Jacó não descobriu? Primeiro que entre Jacó e Raquel existia um sinal para quando um se aproximasse do outro, querendo se aproximar, eles faziam um sinal, ou um sinal, um som com a boca, ou um ruído, qualquer coisa, um sinal que o outro identificasse que era Raquel estava querendo falar. E esse sinal Raquel ensinou a Lia por obrigação, porque Raquel sabia que Lia era que precisava casar pela tradição e não ela. E Lia e Raquel teve que ensinar esse sinal para Lia. E lá no desposório, que naquele tempo não tinha energia, era candeeiros com azeite de oliva e um pavio, então a luminosidade era muito baixa, e a luminosidade baixa, juntando com a alegria da festa e umas taças de vinho, fez com que Jacó não percebesse as coisas. Então ele teve uma noite de núpcia com sua irmã Lia, com a irmã de Raquel, e não com Raquel. No dia seguinte que ele descobre isso, que ele acorda, que ele vê o que tinha acontecido, ele sai furioso contra Labão e recrimina Labão pelos seus atos. Só que Labão, muito esperto, faz o seguinte: tudo bem, porque aqui existe essa cultura, só que nessa cultura é a mais velha que vai ser casada. Todavia, eu te dou também a minha filha se você ficar mais 7 anos por ela. Então Jacó ficou 7 anos por Lia e 7 anos por Raquel, fazendo assim, perfazendo 14 anos. Nesses 14 anos, tudo que Jacó construía era de Labão, porque nada era dele. Ele fazia apenas a construção ou o cuidado da criação das heranças, das posses de Labão, que era o cuidado com as ovelhas. E nesses 14 anos, a única coisa que Jacó tem é um quarto, um teto para morar e o alimento. Fora isso, mais nada, apenas as 2 esposas. Ou seja, ele tinha esposa, mas não tinha como sustentá-la, e o sustento vinha de Labão, o que deixava Jacó, de certa forma, devedor. E eles fizeram esse acordo, e Jacó então aceitou por mais 7 anos de trabalho. Nesse período dos 14 anos, e mais os 7 que ele vai fazer um novo pacto, né? Jacó tem com as suas 2 esposas 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. E cada filho, como eu falei, tem um nome, e esse nome é associado a uma bênção ou uma profecia. Quando Jacó tem um primeiro filho, que é Rubem, que é o primogênito dele, a sua mãe colocou o nome dele como Rubem, dizendo: o Senhor atendeu a minha aflição. Então todo mundo que tem o nome Rubem, esse nome Rubem que você tenha,
quer dizer isso, o Senhor atendeu a minha aflição. É uma bênção já agregada ao seu nome. Nos Simeãos diz o seguinte: o Senhor ouviu que eu era aborrecida. Por quê? Porque uma irmã tinha condições de ter filho e a outra não tinha. E quando essa outra tem filhos, nesse período ela era aborrecida por não ter filho. Então ela passa a ter o filho, engravidar e tem um filho, e por isso ela coloca o nome do filho, o Senhor ouviu que eu era aborrecida, por isso me deu um filho. Teve o terceiro filho, Levi, que quer dizer, se ajuntará o meu marido a mim. Nós sabemos que filho une muito o casal. Hoje em dia isso é muito relativo em função da dureza do coração do homem, né? Do homem principalmente, mas filho une o casal. Por isso, Levi, o Senhor se juntará, no caso, Jacó se juntaria a ela. Judá, louvarei ao Senhor porque tive um filho. Dan, julgou-me Deus. Naphtali, com lutas tenha lutado com minha irmã. Ou seja, havia uma disputa entre as duas, Lia e Raquel, quem iria dar mais filhos a Jacó. Porque também era cultura na época que aquele que desse mais filhos, consequentemente, seria a mais querida. Asser, serei bem-aventurada. Issacar, Deus me deu meu galardão, ou seja, deu mais um filho. Zebulon, recebi boa dádiva. Só abrindo parênteses aqui, todos aqueles que nasceram no mês de junho da tribo de Zebulon, porque Zebulon nasceu em junho. E todos aqueles que nasceram em junho, conforme a tradição, conforme os valores de Israel, que recebeu uma boa dádiva, assim como nos outros meses. Então você tem aqui junho e Zebulon, eu tenho julho para José, agosto para Benjamim, e assim setembro para Rubem, e assim sucessivamente. Então cada mês, cada nascimento de um filho, tinha também uma bênção associada a isso. Então o mês que você tem uma bênção associada a esse mês. Todavia, aqui temos os 12 filhos de Israel, que consequentemente são as 12 tribos de Israel. Então, quando você chama o nome dos filhos de Israel, ou seja, você está chamando todo Israel. E quando você menciona Israel, você está mencionando o nome dos filhos de Israel. Então, ao mencionar o nome Israel, na verdade, você está mencionando as bênçãos referente a Israel. Então, quando você diz Israel, o que você está dizendo é que o Senhor atendeu a minha aflição, o Senhor ouviu que eu era aborrecida, se ajuntará o Senhor, a meu marido, a mim. Por isso louvarei ao Senhor, pois Deus julgou-me, pois com lutas tenho lutado com minha irmã, ou seja, com os seus inimigos, com Esaú, que mais tarde vem a ser os Edomitas, que são povos árabes, que hoje está em guerra com Israel, alguns deles. Vem uma fortuna e serei bem-aventurada. Deus me deu meu galardão. Recebi boa dádiva, pois Deus tirou a minha vergonha com felicidade, que é o nome do último filho. Então, quando você fala Israel, na verdade você está falando todos esses nomes aqui como se fosse nome e sobrenome de Israel, para você ver a bênção que Deus deu a Israel a partir da fidelidade de Abraão, né? Israel, como nós falamos agora, ele representa o somatório de todas as bênçãos. Para isso a gente vai entender como é que isso funciona a partir da criação. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, ele na verdade cria o homem e a mulher, macho e fêmea, Adão e Eva, à sua imagem e semelhança. Nós temos o costume de dizer que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, mas se você for olhar em Gênesis capítulo 5, você vai ver lá que toda a descendência, todos os homens, todas as pessoas que existem hoje não foram criadas à imagem de Deus, foram criados à imagem de Sete. Então você vai ver lá no capítulo 5 que os filhos de Sete foram criados, foram feitos
a sua imagem e semelhança. E por que não somos a imagem e semelhança? Porque temos um corpo de pecado. Esse corpo vai ser restaurado para que nós venhamos a ser a imagem e semelhança. Quando dizemos que somos feitos em imagem e semelhança, nós estamos entendendo esse delta, esse tempo onde nós deixamos de ser e passaremos a ser. Hoje nós fomos criados à imagem e semelhança de Sete, está lá em Gênesis capítulo 5, você pode ler e tirar suas próprias conclusões, mas seremos restaurados à posição do Éden, quando éramos todos à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus cria o homem, macho e fêmea, Deus ele faz da seguinte forma: o nome de Deus, em função do tetragrama, Yud, Re, Vav, Re, que é um nome impronunciável, até porque, se você procura saber dos rabinos como é que esse nome se pronuncia, eles vão dizer que essa pronúncia foi esquecida. E, então, eles não citam esse nome, não leem esse nome. Na escola normal de Israel, a Torá é uma das disciplinas, uma das matérias, como a história, geografia, matemática, uma das matérias. Por quê? Porque na Torá está a história de Israel. E lá quando eles vão ler a Torá e que eles encontram esse tetragrama, essas 4 letrinhas Yud, Re, Vav, Re, eles não pronunciam essa letra. Eles pronunciam Hashem, eles pronunciam Adonai, mas não essa letra por 2 motivos. Primeiro, seu nome sagrado, né? Então eles têm toda a reverência, que é algo que nós devemos ter também, toda a referência ao nome de Deus, né? Ao nome do Criador. Mas também por entenderem que esse nome, a pronúncia exata, ela foi perdida, né? Mas o nome de Deus era escrito dessa forma, Yud, Re, Vav, Re, que transliterado é YHVH, Yud, Re, Vav, Re, YHVH. E quando Deus cria Adão, ele cria o macho. Esse macho tem o nome hebraico de Ish, Yud Shin, são 2 letras do alfabeto hebraico. E quando ele cria a mulher, a fêmea, ele cria Isha, Yud Shin Re, Isha. Então o tetragrama Yud, Re, Vav, Re, ele cria Isha. Quando Deus diz que fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, então Deus do seu tetragrama tirou o Yud, colocou em Ish, no varão, e tirou o Re e colocou em Isha. Então o nome dos dois tem a partícula de Deus. Essa partícula de Deus é como se fosse o nosso sobrenome. A gente identifica que uma pessoa é filha da outra pelo seu sobrenome. Isso é uma das formas, pelo seu sobrenome. Então Deus faz o quê? Pega o tetragrama, o Yud, Re, o Vav, Re, tira o Yud e coloca para o macho, Ish, e tira o Re e coloca para a fêmea, Isha. Dessa forma eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem pecou, essas duas partículas não são mais referenciadas, porque eles deixaram de ser a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Hashem, a imagem e semelhança do tetragrama. Então, os filhos de Jacó, eles passam a ser Israel, porque o seu pai Jacó teve seu nome modificado para Israel e, consequentemente, quando nós falamos em Israel, nós estamos tocando nos 12 nomes dos filhos e, consequentemente, nas 12 bênçãos atreladas a esses nomes, né? No 4º dia, há um pedido de mandrágoras, ou seja, a mandrágora ela era uma planta, continua sendo uma planta, mas que tinha algumas ações quase que milagrosas, isso por tradição, entendia-se isso, né? Que uma delas é aquela afrodisíaca. Então a mandrágora ela tinha esse poder afrodisíaco, mas não somente poder afrodisíaco, mas também tinha o seu poder anti-inflamatório. E nisso Rubem, o filho de Lia, né, que é o primogênito, ele vai chegando em casa, ou seja, onde Jacó e ali perto de Labão, onde eles moravam,
com um galho de mandrágora. Raquel, vendo isso, pede que Lia fale com o filho dele para dar essas mandrágoras para ela. Para quê? Para que ela, podendo fazer um chá, fazendo um bálsamo, pudesse então ter fertilidade e ter assim a possibilidade de ter mais um filho. E Lia diz assim: como é que eu posso te dar essas mandrágoras para favorecer você ter um filho com o meu marido? Porque o casamento com duas esposas naquela época era possível desde que o marido tivesse condições de sustentar. É a cultura da época. Eu preciso entender a cultura da época. Hoje não mais existe essa cultura, não. Mas naquela época, em alguns lugares, existe essa cultura, né? Hoje em alguns lugares também existe essa cultura. Na cultura árabe também existe, quando algum árabe que tenha muita posse, né, um sheik pode ter várias mulheres, porque ele pode bancar e custear. Hoje não existe mais isso, não. Então Lia e Raquel, elas fazem um contraponto em que Raquel quer ter mais um filho e precisaria dessas mandrágoras, segundo ela, e Lia diz assim: como é que eu posso fazer isso se meu marido vai ter um filho com você, ele vai se aproximar mais de você? Então, o que é que Lia tem? Raquel tem aí uma chave, que é a vida de Jacó, porque Jacó ficou casado com Lia 7 anos e agora Jacó está casado com Leia 7 anos. Então o que é que Raquel faz? Olha, se você me der as mandrágoras, eu deixo meu marido deitar-se com você essa noite, porque dessa forma Lia teria um filho. Essa mandrágora também, com esse poder anti-inflamatório, sinaliza que Raquel poderia ter algum problema inflamatório que a impedia de, inclusive, ter relações ou de ter filho. Daí a vontade que ela tinha de ter essa mandrágora, né? E aí você tem uma raiz de uma mandrágora para você ter uma ideia do que se pensava. Ou seja, eu tenho que lembrar sempre da cultura. Eu não posso analisar um texto bíblico sem me referenciar à sua cultura, né? E a cultura dizia que a mandrágora trazia fertilidade. Por que estava associada a isso? Principalmente por causa da sua raiz, né? As raízes da mandrágora geralmente têm esse formato. E a gente vê aqui na raiz olhos, nariz, uma boca, 2 braços e mais galhos das raízes aqui saindo como se fossem 2 pernas. Essa característica da planta, essa característica da raiz da mandrágora fazia com que as pessoas acreditassem que ela poderia sim modificar a questão da fertilidade de uma mulher e assim dar filho. E, na verdade, que geralmente era feito, era uma infecção, e por ela sendo inflamatória, tiraria aquela infecção, ela poderia vir a ter filhos a partir daí. Então, essa alusão, essa conexão entre a mandrágora poder dar filhos, né, e a verdade de fato é baseada em função do formato da raiz. Se você for entrar na internet, for pedir mandrágora e ver as raízes, você vai ver que muitas delas têm esse mesmo formato, né? No 5º dia, Jacó faz um novo pacto com Labão. Por quê? Jacó já cumpriu 7 anos com Lia, né, sua primeira esposa, cumpriu mais 7 anos com Raquel. Então, por esse acordo, Jacó já havia pago com o seu serviço as 2 filhas de Labão. E nisso Labão tinha o seguinte: poxa, meu gado cresceu muito e eu sou muito rico graças ao trabalho de Labão. Agora ele tem 2 filhas, tem 12 filhos e filhas, né? Tem algumas filhas também, tem 12 filhos. E o que vai segurar Jacó aqui? Bem, somente uma coisa: ele tem tudo isso, mas não tem riqueza, não tem como sustentar todas elas. E aí vem mais uma esperteza de Labão sobre a vida de Jacó. Ele diz assim: olha, você me dá mais 7 anos por seu trabalho e eu pago a você por esse trabalho. Jacó vê isso como algo bom, mas como é que ele poderia confiar em uma pessoa
que por 2 vezes já trapaceou. Então Jacó tem uma revelação de Deus. Se lembra que ele veio de Betel, onde anjos subia e descia, e Deus estava no topo da escada. Teve uma revelação de Deus de como fazer isso. Isso a gente vê inclusive em Gênesis, quando em Gênesis fala a respeito da criação, onde Deus criou o mundo e criou as folhas e as árvores e as plantas segundo as suas espécies e os animais segundo as suas espécies. Eu aqui trago esse insight da possibilidade que Jacó conhecia essa história que foi passada de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, de fazer com que as espécies identificassem a sua posse. E é isso que ele coloca aqui: passarei hoje por todo o teu rebanho. Ou seja, Jacó iria passar pelo rebanho de Labão, separando dele todos os gados, ovelhas e carneiros, salpicados e malhados, e todos morenos dentre os cordeiros, e os malhados e salpicados dentre as cabras. E isso será o meu salário, assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã. Ou seja, os gados, as cabras, ovelhas e cabritos, eles iriam gerar filhos, animais, e esses animais iriam definir pela sua cor a quem pertencia, se a Jacó ou se a Labão. E aí nós temos o seguinte: qual o novo acordo? Jacó havia passado por experiências nas quais Labão o enganou, então Labão não era confiável. E interessante também a gente olhar que, à medida que Jacó era enganado, ele era corrigido em sua essência, ou seja, ele ia tendo a sua elevação no mundo material até chegar um mundo elevado, onde a conexão entre ele e Deus viesse a ser igual a ele, igual a Deus e Abraão. E a gente vai ver que foi a ponto de Jacó e Deus estarem até fisicamente, Jacó e o anjo do Senhor estarem fisicamente juntos, né? Mas não tinha como ele confiar em Labão. Jacó serviu 14 anos a Labão. Agora Jacó estava concebendo uma família, e mais tarde seria as 12 tribos. Jacó não apenas desejava a sua independência, mas também voltar para casa, para Betel, onde ele fez a promessa lá que na volta ele passaria por ali, por Betel, e iria erguer ali um altar, o que ele fez com Labão na hora de se separarem, e voltaria à casa de seu pai. Para quê? Para poder corrigir o que ele tinha feito com o seu irmão Esaú. O que nos traz o seguinte: Jacó entendeu o peso da enganação que ele fez com o irmão, e mesmo passando 20 anos, ele iria voltar para pedir perdão a seu irmão por todo o erro que ele cometeu. Uma ideia que a gente pode tirar daqui é que, de uma forma ou de outra, Deus traz de volta aquilo que nós erramos, para que nós possamos corrigir e seguir a nossa caminhada. Assim como foi feito também e vai ser feito nas paraxás do livro de Êxodo, onde Deus tira o povo do Egito e caminha por 40 anos no deserto, algo que poderia ser caminhado por 40, 50 dias. Né? Por quê? Porque o povo errava, precisaria dar mais uma volta pelos mesmos pontos para poder ele se corrigir. E só após 40 anos é que houve a correção de seus erros, e o povo então pode entrar na terra prometida. Muitas vezes passamos por mesmos dilemas e situações do passado, para que nós possamos nos livrar, quebrar a cadeia da situação do passado. Devo falar que é algo bem difícil, porque quando passamos, dificilmente entendemos que é algo que nós já passamos e que naquele momento podemos quebrar. Geralmente fazemos a mesma coisa, resmungamos da mesma forma, nos falta fé, entramos em angústia, em depressão e não corrigimos, porque na verdade o ponto se repete apenas para que nós possamos nos liberar dele e poder seguir adiante. Porque Jacó, ele só consegue seguir a sua vida e construir o Estado de Israel a partir do momento que ele quebrou a cadeia desses 20 anos de amargura, de temor, de consciência pesada que ele tinha,
contra seu irmão, e da raiva e a ira que Esaú tinha contra Jacó de tudo aquilo que ele havia feito, né? No sexto dia, nós temos o seguinte: Deus manda Jacó voltar à casa de seu pai. Aí nós temos o seguinte, esses 4 pontos. Ao saírem Jacó, Lia, Raquel e seus filhos, Raquel leva escondida deuses de Labão. Labão era idólatra e ele tinha deuses para tudo, para a chuva, para a prosperidade, para a fertilidade, para o crescimento da sua família, o crescimento do seu rebanho. Para cada coisa ele tinha um Deus que ele cultuava, que ele adorava. E ao sair daí, Raquel, que foi criada dentro desse contexto, pega os ídolos, as coisas que eram valorosas para Labão, esconde e leva. Primeiro ponto que nós podemos destacar a partir disso aí é que quando Deus manda a gente sair de um local, não é para nós levarmos nada daquele local, deixarmos lá. Quando nós saímos do contexto de pessoas, não é para trazermos nada daquelas pessoas, para deixarmos tudo lá. Principalmente no caso aí que diz respeito a ídolos. Raquel, sem ter o entendimento, mesmo vendo por 21 anos Jacó buscar e adorar ao único Deus e se elevar a todo tempo em torno de um único Deus, ela foi criada em cima dessa tradição da idolatria. E ela não aprendeu com Jacó. Lia não levou nada. Lia, a irmã mais velha, com o primeiro casamento de Jacó, entendeu e nada levou. Apenas Raquel levou, ou seja, a idolatria ainda estava nela. Esse é o primeiro ponto, né? Além de roubar, ela também se separou da visão de Jacó, porque a visão de Jacó era sair da casa de Labão, né, depois dele ter seu caráter renovado, se tornado branco, voltar a Betel, sacrificar a Deus, adorar a Deus ali em Betel, porque foi ali que partiu a sua mudança, e depois voltar à casa de seu pai, onde Deus era quem imperava. Deus era o único Deus, né? Era o Shema, ali havia o Shema, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ra. Ouve Israel, ouve Jacó, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então ele precisaria voltar lá para restaurar esse conceito do Shema, que mais tarde, no Deuteronômio capítulo 6, é ensinado a questão do Shema, mas ele ali já tinha um conceito, né? Esse ato trouxe a ira de Labão contra a vida de Jacó. Então o simples ato dela de trazer essas imagens que não tem valor nenhum, são idolatrias, são imagens feitas de madeira, de barro, que não tinha valor nenhum, fez, o único valor que teve que ele acendeu a raiva de Labão contra Jacó. E depois de Jacó já ter ido embora, 3 dias depois é que Labão identifica isso e sai atrás com raiva para poder acabar com a vida de Jacó. Só que nesse caminho, desses 3 dias, Deus fala com Labão para não tocar em Jacó, porque Jacó era dele e ele o havia abençoado. Esses 3 dias diz respeito ao seguinte: de onde Labão morava com seus filhos, suas filhas, até o local onde Jacó cuidava das suas ovelhas, as ovelhas de Labão e das ovelhas dele, diz respeito a essa distância de 3 dias, né? Então, para você sair da casa de Labão e ir até até o local onde Jacó pastoreava, eram 3 dias de caminhada. Jacó poderia voltar a Labão e dizer para ele que ele ia embora, que ele queria sua parte, que estaria indo embora. Mas Jacó teve medo de Labão, sabendo que Labão era colérico e poderia até matar. Esse medo que Jacó teve de Labão foi a sua fragilidade, porque ele devia confiar em Deus, sabendo que Deus iria fazer alguma coisa, que não iria deixar, como Deus fez. Disse a Labão: não toque nele. Ele, com medo de Labão, ele então foge. Quando ele foge, Labão não fica sabendo.
e só 3 dias depois que alguém vai lá e identifica que ele fugiu, que ele foi embora, é que Labão vai atrás dele. Outra coisa que é interessante também, que eu queria voltar aqui, diz respeito a forma que Jacó fez para poder gerar mais ovelhas para ele do que para Labão. Na verdade, ele não fez nenhuma mágica, na verdade, ele não fez nenhuma evocação nem nada. O que ele fez foi utilizar da sua expertise, da sua experiência que ele tinha. Por exemplo, qual a experiência que ele tinha? A experiência que ele tinha de ser Abraão, pastor de ovelhas, de ser Isaac, pastor de ovelhas, e ele também pastor de ovelhas. Então ele tem aí 3 gerações de pastores de ovelha que sabia de tudo, quando a ovelha emitia um ruído por dor, por fome, por sede. Então tudo ali ele conseguia perceber. E essa expertise foi com que fez com que ele entendesse. Já visto, como eu acabei de falar, eram 3 dias de viagem, onde Labão estava até o local onde pastoreava. Esse local ali, Jacó passava 24 horas com as ovelhas, no meio das ovelhas, vivenciando a vida de cada uma delas. Tanto é que ele trata com Labão a respeito disso, que ele diz que durante chuva e durante sol, noite e durante dia, ele estava cuidando das ovelhas, por isso ele era merecedor. E o que é que Jacó fez? Ele, nesse local, tinha bebedouros, e ele vai pegar varas e tira a casca dessas varas de uma árvore e colocam nesses bebedouros. Os animais, quando vão ali beber, também era um momento de coito, onde eles tinham a sua fecundação ali. Por quê? Porque é ali o momento que eles paravam, ao invés de estar caminhando, ao invés de estar pastando, eles estavam ali parados, bebendo água, se refrescando, e também os animais faziam sua cópula para poder então ter filhos. O que é que Jacó percebeu? Jacó percebeu que tinha animais fortes e tinha animais fracos. Então, como é que Jacó fez para gerar um grupo de animais, uma geração de animais fortes? Quando os animais fortes se aproximavam do local de beber água, ele então colocava as varas em cima, porque restringia o acesso desses animais à água. E isso quer dizer que os animais passavam mais tempo ali para beber água, então era mais tempo para que um macho cobrisse a fêmea e dessa fêmea viesse a ter mais filhos. Então ele sempre cruzava os animais mais fortes em função dessa técnica, dessa logística de colocar as varas para restringir a água, porque os animais agora iriam passar mais tempo bebendo água e, consequentemente, mais tempo em cobertura um com o outro para produzir uma geração mais forte. E assim foi que ele construiu uma geração de animais mais robustos e mais fortes. Quando os animais mais fracos iam beber dessa água, então ele tirava as varas para que o animal tivesse acesso total à água. Dessa forma, o animal bebia a água mais rapidamente e saía dali mais rapidamente, não tendo possibilidade de um maior número de animais, de fêmeas, vierem a estar prenhas ou ter a cobertura para que não viesse a ter filhos. Então, a quantidade de animais fracos era bem menor, em que aumentava a quantidade de animais fortes. O que ele estava fazendo ali nada mais é do que uma seleção genética, produzindo animais mais fortes. Vamos mais para frente. Jacó, quando soube que alguém, por parte de Labão, que tinha alguém da tribo dele, daqueles que iam com ele, que tinham roubado os ídolos de Labão, ele então é inocente, ele não sabia que isso tinha acontecido, que Raquel havia feito isso. Tanto não sabia que ele disse que se Labão procurasse nas tendas dele e encontrasse aquele com que ele encontrasse seria morto.
Ele não sabia porque era sua própria esposa que tinha roubado. Então Jacó estava inocente nisso. Esse roubo, essa falta de honestidade não fazia parte mais da índole de Jacó. Isso nos dá essa percepção da elevação de Jacó, porque a enganação não mais fazia parte dele, fez parte da sua esposa, né, mas não parte dele. E Jacó diz isso para Labão: se você encontrar alguém com esses deuses, com seus deuses, então essa pessoa seria morta. E Labão sai a procurar. Quando chega na tenda de Raquel, onde Raquel está sentada sobre esses ídolos, que esses estavam cobertos, e ela sentada em cima, que Labão entra, que já procurou em todos os lugares e não tinha achado, em outras tendas não tinha achado. Chegando nessa tenda, então Raquel diz o seguinte: meu pai, eu não posso me levantar porque eu estou naqueles dias delicados que toda mulher tem, ou seja, ela disse ao pai que estava menstruada. E essa questão de menstruação naquela época, ou não só menstruação, mas como outras questões, até questões de saúde mesmo, como lepra, era algo que era tomado com muito cuidado, a ponto de dizer que era impuro. Mas na verdade são questões sanitárias, né? O leproso, quando identificava que havia um leproso, ele era separado, dizendo que ele estava impuro, ou seja, que ele estava doente, precisaria ser separado da tribo. A mesma coisa aqui, uma mulher que estava menstruada, ela não podia encostar em absolutamente nada do dia do corriqueiro da família, né? Porque ela era considerada impura. Por esse motivo, era o peso tão grande da mulher com fluxo de sangue, que durante 12 anos ela tinha hemorragias constantes. Era uma mulher rica que gastou toda a sua fortuna com os médicos que não resolveram, e Jesus vai lá e cura essa mulher. O nível de gratidão e satisfação dessa mulher é tanto que essa mulher não volta para a sua vida normal, ela passa a ser seguidora de Jesus, porque ela não apenas tinha sido curada de sua doença, de sua enfermidade, que fazia com que ela sangrasse continuamente, não independente de um ciclo, mas continuamente. Ela não foi apenas curada, mas também ela voltou a ser inserida dentro da sociedade e aceita nas suas relações sociais. E aqui Raquel usa desse artifício, diz que ela estava nesses dias. Então Labão, sabendo disso e vendo que ela estava impura, né, nesse sentido, ele então não vasculha a tenda, porque toda a tenda dela estaria por conceito. Ele então não faz isso e sai, fazendo com que não fosse descoberto que fora ela que havia roubado os deuses de Labão, não é? E no sétimo dia, que seria o concernente ao sábado, a leitura do sábado, há um pacto entre Jacó e Labão em Gileade. Está em Gênesis capítulo 31, verso de 46 a 48, né? Que diz o seguinte: e disse Jacó a seus irmãos, né? Os irmãos que Jacó fala assim, porque Jacó de sangue mesmo só teve um irmão, que é Esaú, mas todos da família é considerado como irmão, não só os primos, mas o próprio tio Labão é também considerado como seus irmãos, ou todo da sua tribo, os meus irmãos, né? A todos os seus irmãos, ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele monte. E chamou Labão lugar ou Jegar Saaduta, porém Jacó chamou de Gileade. Então disse Labão: este montão, ou seja, essas pedras, esse altar de pedras, seja por testemunho entre ti e mim. Por isso se lhe chamará, ou se lhe chamou, Gileade. A pergunta que nós fazemos é assim: pode pedra ser testemunha de alguém? Não tem como, pedra não tem vida, aparentemente não tem vida. Pedra não iria falar, como é que a pedra iria testemunhar? Além do mais, alguém poderia passar por ali e levar aquelas pedras para um outro local, destruir aquele altar, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, as pedras seriam testemunha, porque as pedras ali eram uma figura do próprio Deus. Então, na verdade, eles estavam fazendo um pacto entre eles, mas como Deus por ser testemunha. Olha o que diz Jeremias, capítulo 8, verso 22.
Porventura não há bálsamo em Gileade, no lugar onde eles estavam? Ou não há lá médico? Por quê? Pois não se realizou cura da filha do meu povo. Ou seja, o que estava dizendo era que ali naquele local havia um bálsamo espiritual. E esse bálsamo espiritual era a presença do próprio Deus na figura dessas pedras ali. Lembre-se de estar um rochedo meu Redentor, né? A rocha. Há um bálsamo em Gileade, há um Deus em Gileade. E por esse motivo, tendo um bálsamo e um Deus em Gileade, uma rocha, as pessoas que ali chegam haveria condições de cura, porque existe um bálsamo em Gileade. No Mafiti, ou seja, na conclusão da Paraxá, diz respeito o seguinte: Gênesis capítulo 32, versos 1 e 2. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os ouviu: este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Bem, a primeira coisa é que depois daquele pacto que foi firmado diante daquelas rochas, daquele rochedo que era a figura de Cristo, Labão voltou para suas terras, para Padã Arã, e Jacó seguiu o seu caminho. E nesse seguir do seu caminho, Jacó encontra com anjos. Agora vamos pegar a história até aqui. Jacó era suplantador, aí chega em um local onde é a casa de Deus, descansa sua cabeça em uma rocha que é uma figura de Deus, tem a visão dos anjos subindo e descendo, ou seja, ele faz a conexão para se elevar, passa por 20 anos de escola de enganação para saber a dor que é enganar, para ele nunca mais cometer esses erros, alcança a elevação e nesse momento, então, há a separação. Separação é um dos termos, um dos conceitos para a palavra santificação. Ser santo é ser separado do pecado, separado para as facilidades desse mundo, separado para as coisas que não pertencem a Deus, separado. Ser separado é santificação. E quando Jacó decide em seu coração, após ter se elevado, corrigindo as suas fraquezas e o seu passado sendo redimido, ele então se separa, ou seja, ele vai buscar a separação, a santificação para estar diante de Deus. E só no buscar da santificação, os anjos então aparecem perante ele. Os anjos, uma das características dos anjos é que eles são as entidades, as figuras que estão diante de Deus a todo tempo. Então, eu não consigo contemplar anjo porque eu não consigo estar diante de Deus o tempo todo, como os anjos estão. E Jacó aí teve esse mérito, o mérito de se corrigir. Quando ele se corrigiu, se elevou, os anjos que estão na presença de Deus o tempo todo apareceu diante dele. Olha que no sonho, na escada, era um sonho. E aqui eles aparecem em um conceito que é chamado de teofania. Teofania. Então, Jacó, quando olha, que encontra esses anjos, diz assim: aqui há o exército do Senhor. Se o exército do Senhor está ali, consequentemente o próprio Senhor está, porque onde está o seu exército está o general. E a Haftará dessa semana se encontra em Oséias. Então nós temos o estudo da Paraxá, que são as porções da Torá, que no caso aí foi Gênesis, capítulo 28, de 10 até o capítulo 32, verso 3, e temos por conclusão, por término, uma adição de um livro dos profetas ou um livro histórico, como foi o caso do Reis na Paraxá, o livro de Reis na Paraxá anterior. E a Haftará, que é essa inserção, esse adendo de um livro extra a Torá, ou profético, ou um livro de crônicas, ou um livro histórico, é Oséias capítulo 11, verso 7 até o verso 14, até o capítulo 14, verso 10. Então essa Haftará de Vayerse é o que vai fazer com que vocês leiam agora nesse final de semana, nesse sábado, porque amanhã, no domingo, já teremos uma outra paraxá para ler
durante a semana, a qual eu vou colocar para vocês aqui. Shalom, Deus abençoe, Shabbat Shalom, que Deus nos dê sempre entendimento de tudo aquilo que nós fazemos, para entender que Deus está em absolutamente tudo. Não importa se no estudo da Parashá você não consiga contemplar tudo, você vai contemplar apenas aquilo que Deus achar que vai te ajudar em alguma coisa. Não importa o nível de profundidade da sua leitura da Torá, não importa o nível de profundidade do seu entendimento, não importa. O importante é a prática de ler e estudar a Torá. E para a semana que vem, nós temos a nova Parashá, que é "E ele enviou", Vaishlar, que está em Gênesis capítulo 32, verso 4, até o capítulo 36, verso 43, segundo essas porções de domingo até sábado. Temos como Mafitir, que é a conclusão da Parashá da semana que vem, está em Gênesis 36, verso 40, até o 36, verso 43, e a Haftará é em Obadias, é um outro profeta que nós vamos também ler a semana que vem. Shavuatov, que quer dizer boa semana, Shabbat Shalom, Deus te abençoe grandemente e nos dê uma semana de paz e possamos crescer em Deus e ter revelação de Deus todos os dias da nossa vida, em tudo que a gente venha se envolver, Deus possa estar envolvido também como nosso sócio maior, que Deus possa estar conosco. Shavuatov, Shabbat Shalom, até a próxima.